Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar em espiritualidade holística? O que é uma necessidade humana? Qual o fenômeno que está presente em todas as culturas? Onde você encontra o holismo? O que a espiritualidade holística ensina? Qual é o erro fatal dessa espiritualidade? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos continuar aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Holismo vem da palavra grega holos, que significa completo, global, o todo, sistêmico. É uma forma de ver o mundo onde tudo está interligado. O ser humano, as divindades, a natureza. É tudo da mesma essência. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, nos diz em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade e qualquer espiritualidade que não aponte para ele é falsa, devendo, portanto, ser rejeitada. O apóstolo Paulo nos diz na primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, versículo 9, que nós, dos ídolos, nos convertemos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Qualquer espiritualidade que leve à adoração de algum ídolo e não ao único Deus verdadeiro, não é uma espiritualidade que leva ao Criador. É justamente por isso que o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que reviveu mais próximo de Jesus na terra, diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E por que esta recomendação? Porque a preocupação em falar sobre isso? Porque o ser humano é tentado a adorar ídolos, em vez de adorar ao Deus do universo. Por isso, o primeiro dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, é: não terás outros deuses diante de mim. Quando Paulo estava em Atenas, em Atos 17, versículo 16, o seu espírito se comoveu, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Os atenienses, tanto gregos quanto estrangeiros, eram supersticiosos. Adoravam tudo quanto é tipo de Deus, e para não correr o risco de desagradar a algum Deus que eles não conhecessem, tinham até um altar dedicado ao Deus desconhecido. A sutileza do inimigo está em tentar nos fazer presas suas, através de filosofias humanistas, tradições humanas e ensinos diabólicos. A mesma serpente que enganou Eva continua tentando os seres humanos com a sua astúcia, procurando, de alguma forma, corromper os nossos sentidos e nos separar da simplicidade que há em Cristo. E a simplicidade que há em Cristo é que Ele é a única verdade que liberta o homem da escravidão do pecado e nos resgata da condenação eterna. Ele é o Deus Filho, o Verbo encarnado. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 2 e 3, ele foi constituído pelo Pai como o herdeiro de tudo. Foi através dele que o Pai fez o mundo e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem do Pai, quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, quem nos purifica dos nossos pecados, quem assentou-se à destra da majestade, à direita do Pai nas alturas. Ele foi feito mais excelente do que qualquer anjo, arcanjo, serafim ou querubim. Ele herdou o nome que é sobre todo nome. O homem é um ser espiritual habitando um corpo carnal. Esta é a razão pela qual o ser humano tem uma necessidade de buscar a espiritualidade. Porém, sendo Cristo o Salvador do mundo, aquele que Deus enviou para resgatar o homem da morte eterna, o inimigo das nossas almas sempre lutou e sempre lutará para confundir a mente humana, apresentando filosofias que sugerem que o homem pode satisfazer esse anseio espiritual por si só ou através de qualquer outra coisa que não seja Cristo. Cabe a cada um de nós
estarmos atentos e vigilantes para não cair nessa armadilha sutil. O homem não consegue atingir a perfeição por nenhum meio e depende do sacrifício de Cristo na cruz. Se não dependesse, desnecessário seria Deus enviar seu Filho ao mundo. As palavras da moda hoje são espiritualidade, transcendência, yoga, cristais como canais de energia. Mas como isso se relaciona com a Bíblia, a palavra de Deus? Estas práticas apontam para Cristo como Salvador do mundo? Estas experiências, técnicas e conhecimentos são inofensivos ou adoram a Mãe Natureza em vez do Criador do Universo? A Mãe Terra no lugar do dono do mundo. As forças e fluidos que emanam do Universo em vez de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O ser humano é propenso a buscar um sentido para a vida naquilo que é intangível. Ele busca uma resposta em algo maior do que ele próprio. O homem é um ser espiritual que busca satisfazer a sua sede de Deus. Essa sede foi registrada pelo salmista no Salmo 42 e versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma de todo ser humano anseia por Deus, e quando não encontra o verdadeiro Deus, procura se apegar a qualquer coisa, tornando essa coisa o seu Deus. Daí surgem os bezerros de ouro, os altares idólatras, os ídolos, a adoração aos elementos da natureza, como o fogo, a água, o trovão, o raio e assim por diante. O homem, de todas as culturas do mundo, precisa se apegar em algo para satisfazer a sua necessidade espiritual. Porém, a resposta para este vazio da alma só se encontra em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para reconciliar o mundo com Deus. O ser humano sempre vai buscar aquilo que é sagrado, espiritual, para satisfazer o desejo da sua alma. O mandamento de Deus, não terás outros deuses diante de mim, continua válido. Deus abominou Baal e Azerá, os deuses cananeus da época de Elias, reprovou os deuses egípcios, rejeitou a Merodach da Babilônia, aos deuses gregos e continua abominando esses mesmos deuses que se apresentam no século 21 com novos nomes. Deus falou pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 50 e versículo 2, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso que ele diz em Isaías 42 e 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O mundo ocidental hoje é assediado pela mistura das religiões orientais. O budismo, o hinduísmo, o taoísmo se fundem para que os seus ensinos alcancem todas as esferas da nossa sociedade. Esse holismo ou espiritualidade holística, essas crenças e práticas orientais, estão hoje nas universidades, filmes, livros best-sellers, nas escolas, etc. O que a Bíblia diz sobre isso? O apóstolo Paulo escreve em Romanos 16, versículo 18, os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Não troque a sua fé em Deus pela adoração à Mãe Natureza. Não troque o Criador do Universo pelo universo do Criador. Não deixe de adorar ao Deus que fez todas as coisas para prestar culto às coisas por Ele criadas. Somos espirituais e ansiamos por Deus. Mas não sejamos incautos nem descuidados. Sejamos vigilantes. Qualquer religião pode ter preceitos bons, códigos de ética, valores morais e princípios sadios. Mas não se engane. Se os seus ensinos não apontam para o Deus Jeová, Criador do Universo, e para Jesus Cristo, seu Filho amado, deve ser rejeitada. A espiritualidade holística dessas religiões nega a Deus, a Jesus, e incentiva que o ser humano busque o aperfeiçoamento através do seu modo de ver a vida. Para essa espiritualidade, Deus e o universo são uma coisa só. Deus está em tudo e tudo é Deus.
é o panteísmo, e creem que a força cósmica do universo se apresenta com vários nomes diferentes: Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Xamã, o espírito da galáxia. Para eles é tudo uma coisa só. Não há como estar em Cristo e ao mesmo tempo seguir a espiritualidade holística. Os ensinos são antagônicos, se chocam entre si. O holismo diz: todos os caminhos levam a Deus. Jesus afirma: eu sou o caminho. A espiritualidade holística prega a verdade relativa, não há verdade absoluta. Ao passo que Jesus Cristo assegura: eu sou a verdade. Conhecereis essa verdade e ela vos libertará. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. As mentiras precisam ser combatidas, as heresias atacadas. Só vencemos o engano e a falsidade com a verdade absoluta que está em Deus e na sua palavra. Você fica com Deus e a verdade ou vai acreditar que não existe um Deus que se importa e que cada um tem a sua própria verdade? Eu escolho Deus. Qual a sua escolha? Escreva aí no comentário para fortalecer a fé de alguém. O erro fatal da espiritualidade holística é não se lembrar que o homem pecou e foi pelo pecado afastado do seu Criador. Cuidado! A espiritualidade holística pode ser atraente, mas sutilmente te afasta do Criador. Nela não há espaço para Deus. O problema do pecado não existe. Não há necessidade de um Salvador. Mas nós, que amamos a mensagem da cruz, estamos juntos com o apóstolo Paulo, que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Você também está com Paulo? Escreva aí no comentário. Tamo junto, Paulo. Eu também espero no Deus vivo, o Salvador do mundo. Como diz Pedro em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A nossa salvação está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele se sacrificou por nós, e o seu sacrifício é único. É único porque não precisa de outro, e não precisa de outro porque é perfeito. Você escolhe adorar a Deus ou estar em contato com as forças da natureza? Você escolhe Jesus Cristo que deu a sua vida por nós ou adorar as forças cósmicas do universo? Como Josué, eu te digo, faça a sua escolha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo, eu escolho Deus. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.